Entrou na sinagoga e estava ensinando, e ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus entraram, atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para abençoar. Amém? Às vezes a adversidade da nossa vida, os confrontos que nós passamos, as incertezas que nós vivemos, as crises que se apresentam, não nos deixam ver a mão do Senhor que estão sobre as nossas vidas. Elas não nos deixam contemplar a providência e o cuidado de Deus. Porque nós estamos tão envoltos nos problemas que nós esquecemos que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Amém? Você está entendendo, querido? As mãos do Senhor estão estendidas sobre você para abençoar a sua vida, para mover sobre a sua vida de forma sobrenatural e abundante. Nessa tarde, quando estava orando ao Senhor, o Senhor me trouxe esse texto que nós lemos aqui, o homem da mão mirrada. E eu quero compartilhar com você, querido, nessa noite um pouquinho dessa palavra para reflexão da sua alma e da minha alma. Porque pode ser que não só a nossa mão, talvez não só os nossos pés, mas talvez a nossa alma, o nosso espírito, pode estar passando por um atrofiamento, pode estar com um problema, com um defeito. E eu quero contemplar essa palavra essa noite. Naquele dia, quando Jesus entrou naquela sinagoga, e Jesus entrou naquela sinagoga, eu quero que você acompanhe o texto comigo, para algo muito especial naquele dia. Eu quero pegar essa sinagoga aqui, e tirar o nome sinagoga e colocar igreja, porque nada mais era do que uma igreja. A sinagoga retratava-se já uma igreja onde os judeus adoravam o Senhor, onde eles liam a palavra, onde eles se alimentavam espiritualmente, adoravam o Senhor. Tinha os momentos no templo, mas também tinha os momentos nas sinagogas, que era aquele momento de comunhão, aquele momento de ler uma porção da palavra, de crescer no Espírito, de ter comunhão com os irmãos. E nesse dia em especial a Bíblia diz que, acompanhe o texto aí comigo, versículo 6 de Lucas capítulo 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem e tinha a mão direita mirrada. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga num sábado, e o propósito dele, querido, foi ensinar. Jesus entrou para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra. Falar sobre o reino de Deus. Falar sobre a palavra revelada por Deus aos santos profetas. Falar sobre a palavra do Senhor aos corações que ali estavam. Jesus entrou na sinagoga a fim de ensinar. Sabe, querido, quando eu olho para esse texto e vejo Jesus entrando na sinagoga para ensinar, Jesus entrando na igreja para ensinar. Todas as vezes que eu e você estamos na igreja, participamos do corpo de Cristo, somos igreja, viemos à igreja, nós vamos participar do ensino que Jesus vai trazer para o nosso coração. Todas as vezes que eu e você nos aglomeramos, nos ajuntamos nesse ajuntamento, na casa de Deus, nós podemos ter a certeza que Jesus vai nos ensinar, que Jesus vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa e vai acrescentar algo novo na nossa alma. Nós sairemos dali com edificação, nós sairemos dali com uma palavra de Jesus, porque Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Jesus está aqui nessa noite, querido, para nos ensinar a sua vontade, para nos ensinar o seu propósito, para tocar em nossas vidas e fazer algo diferente em cada um de nós.
Se eu e você entramos na igreja para ouvir a voz de Jesus, é porque eu e você desejamos. Porque ninguém entra aqui, querido, amarrado. Ninguém vem aqui à força. Por mais que muitas vezes nós desejamos que todos estivessem aqui, porque a pessoa vem se ela quiser. Ela não pode vir à força. Mas, querido, eu e você que viemos, nós seremos tocados pelo ensino do Senhor. Amém? Alguma coisa de Deus vai ser acrescentada em nossas vidas, porque nós viemos à igreja para ouvir o ensinamento de Jesus. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Como é bom ouvir o conselho de Deus. Muitas vezes, querido, alguns se assentam para ouvir filósofos, sábios, conhecedores deste mundo, né, professores, educadores, mas não se assentam para ouvir a palavra de Deus. Não se assentam para ter a sua alma, o seu espírito edificado com a sã doutrina, com a revelação do céu, com a escritura inspirada pelo Espírito Santo, que vai trazer em nós uma realidade espiritual e uma força, uma edificação. Todas as vezes que eu e você ouvimos a palavra, querido, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Quando nós estamos diante da palavra, a fé é acrescentada em nosso espírito. Nós damos um salto além, subimos um degrau, porque nós ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus, dizendo para mim e para você que as suas mãos estão estendidas para abençoar, que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E qual poder é esse que opera em nós? O poder da fé, o poder do Espírito Santo, porque estamos ouvindo a palavra. A palavra é o poder de Deus. Paulo disse aos Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se eu e você acreditamos na palavra, ela é o poder para as nossas vidas. Ela pode nos curar, ela pode nos salvar, ela pode nos levantar e abrir as portas para cada um de nós. Aleluias! Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Jesus não entrou na sinagoga para curar. Jesus não entrou na sinagoga para dar uma bênção. Jesus não entrou na sinagoga para fazer alguma campanha. Jesus não entrou na sinagoga para discutir a Bíblia. Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Deixa eu falar para você, querido, com o ensino de Jesus vem cura, milagre, poder, sinal, vida, salvação, vitória. Todas as coisas estão debaixo do ensino de Jesus. Se nós ouvimos a voz do Senhor, tudo é possível ao que crê. Será que tem alguém que crê aqui nessa noite? Aleluias! Tudo, querido, Jesus disse: se tu crês, tudo é possível ao que crê. Tudo, Ele não disse alguma coisa, Ele disse: tudo é possível ao que crê. Nós podemos ser empolgados por alguém, nós podemos ouvir uma palavra de motivação, nós podemos assistir um filme que vai nos trazer um ânimo, ouvir uma palavra que vai nos encorajar. Mas a única palavra que vai trazer fé e certeza no nosso espírito é a palavra de Deus. A única palavra que vai ativar a nossa alma se chama a palavra de Deus. E Jesus está aqui nessa noite para fazer algo diferente em nossas vidas. Amém? Porque Jesus entrou na igreja para ensinar. Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Olha o versículo 7. Jesus entrou, estava diante das pessoas, e havia os escribas e fariseus. E o versículo 7 diz: e os escribas e fariseus atentavam nele, se curaria no sábado, para acharem de o que o acusar. Mas Jesus entrou na sinagoga no sábado. Nós sabemos que o sábado era o dia de descanso dos judeus, e esse era um mandamento judaico, era um mandamento da lei. No sábado eles não faziam nada a não ser adorar o Senhor, a não ser descansar, ouvir a palavra, a não ser estar naquele momento de comunhão e dispensar o seu tempo para Deus. Mas Jesus entrou naquele dia, neste propósito também, de ouvir o Espírito Santo e de expor aqueles homens que estavam ali à vontade de Deus, ensinar sobre o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que havia escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus naquele momento? Escribas,
aqueles que reproduziam a lei no papiro ou no pergaminho, conforme os pergaminhos com o passar do tempo ia se deteriorando, os escribas iam colocando a lei nos outros novos pergaminhos, para que ela pudesse continuar. E esses homens tinham um conhecimento muito grande da lei, da palavra, porque eles escreviam a palavra. E tanto contato com a palavra, tantas vezes repetindo os versículos, os versos, as palavras, as profecias, eles tinham contato, eles tinham conhecimento muito grande da lei, dos profetas, dos salmos, tinham conhecimento vasto da palavra. E quem eram os fariseus? Era a classe religiosa de Israel, uma das classes principais de Israel, os fariseus. Se você ler Mateus capítulo 23, você vai descobrir quem são os fariseus. Normalmente, quando Jesus se encontrava com os fariseus, eles os chamavam de hipócritas. Mas pastor, mas os fariseus não eram os homens de Deus? Os fariseus não eram os pastores da época? Os fariseus não eram os mestres, doutores da lei da época? Aqueles que ficavam no templo, na sinagoga, ensinando as pessoas, oravam pelas pessoas, faziam a obra de Deus. Mas recorrentemente, se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus os chamar de hipócritas, sepulcros caiados. Os escribas e fariseus, esses homens que eram religiosos na época de Jesus, estavam olhando para Jesus, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, se Jesus faria algum milagre, se Jesus faria algum sinal, se Jesus faria algo diferente do que ensinar. Versículo 7 diz: e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Agora olha a reação de Jesus, versículo 8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? Antes de Jesus olhar para o homem que tinha a mão mirrada, ressequida, atrofiada, e dizer: levanta aí, vem aqui para o meio, fica no meio, porque a sinagoga ela era redonda, e as pessoas ficavam em um círculo, e quem ficava no meio era o mestre da sinagoga, o doutor da lei, aquele que estava ensinando. Agora Jesus está no meio ensinando, e a Bíblia diz que Jesus, conhecendo, Jesus sabendo o que estava passando nos corações daqueles homens, Jesus pelo Espírito Santo estava ouvindo, estava sondando o que estava passando no coração e na mente daqueles homens. Por isso Davi no Salmo 139, do verso 1 em diante, ele vai dizer: tu me sondas e me conheces. Não há um pensamento que venha na minha mente que tu não saibas, nenhuma palavra que venha na minha boca que tu não saibas. De longe entendes, conhece o meu deitar, o meu levantar, tudo sabes a meu respeito. Tu me sondas e me conheces. Jesus está na sinagoga e escuta o que aqueles homens estão falando dentro dos seus corações. Vamos ver se ele vai curar, vamos ver se ele vai fazer algum milagre. Hoje é sábado, hoje não pode trabalhar, hoje não pode haver cura, não pode haver milagre, não pode haver sinal. Hoje é dia de descanso. Aí Jesus, querido, ele vai dizer assim, conhecendo os seus pensamentos, disse para o homem levantar, ficar de pé, se levantar e ficar de pé. E disse, perguntando para aqueles que estavam ali: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar ou matar? Será que porque é sábado eu estou limitado de trabalhar? Será porque é sábado Deus não vai fazer a obra? Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não está limitado a dias, horas, anos, práticas, religiosidades. Deus não está limitado a tradições, costumes de homens. Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus. Aleluias! Os homens estavam preocupados se Jesus ia fazer ou se Jesus não ia fazer, e Jesus sondava os seus corações. Em outras palavras, os próprios religiosos estavam vendo o homem doente com a mão ressequida e não se preocupava com ele. Mas Jesus entrou naquele dia para fazer algo sobrenatural naquele lugar, como Ele está aqui no nosso meio para fazer algo sobrenatural nas nossas vidas.
Aleluias. A Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta para eles. E no versículo 10 a Bíblia diz que, olhando para todos em redor, Jesus, eu creio, querido, que ele estava no meio da sinagoga. Faz a pergunta para eles: é lícito viver ou é lícito morrer? É melhor deixar morrer ou melhor deixar viver? E na sequência diz que ele, olhando para eles ao redor, Jesus olhou para todos ao redor, todos que estavam na sinagoga ao seu redor. Depois de perguntar, a Bíblia diz que Jesus, depois de perguntar, olhando para eles, no versículo 10, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E o texto diz que ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Se eles pudessem, eles matavam Jesus. Mas Jesus curou o homem da mão ressequida. Não importa o que Jesus está fazendo, não importa o que Jesus está curando, ele está violando o mandamento da lei. É melhor deixar viver do que matar. Sabe, querido, eu estou trazendo essa reflexão para você, porque Jesus está aqui nessa noite, no intuito de restaurar as nossas vidas. Talvez você sente que a sua mão está ressequida. Talvez você entrou na igreja, você está na igreja, você sente que a sua mão está ressequida. Há um detalhe nesse texto que você não vai encontrar no texto de Marcos e nem de Mateus. Lucas fez questão de registrar o seguinte: e aconteceu também que em outro sábado, entrando na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Por que Marcos e Mateus não relata a mão direita? Relata a mão mirrada. E por que Lucas faz questão de registrar a mão direita? Ele fala: havia um homem que estava com a mão direita ressequida, mirrada, atrofiada. Sabe por quê? Porque a mão direita é a mão do trabalho. A mão direita é a mão da construção. A mão direita é a mão que traz o alimento para sua casa. A mão direita é a mão que faz e acontece pela direção do Espírito de Deus. A mão direita é a mão de Deus. A mão direita daquele homem estava com problema. A mão direita daquele homem estava com defeito. A mão direita daquele homem estava atrofiada e ele não podia fazer nada. Aleluias! E Jesus entrou naquele dia, naquela sinagoga, para resolver o problema daquela mão, daquele homem. Aleluias! Jesus entrou nessa noite e está aqui nessa noite para resolver o problema do seu atrofiamento espiritual, da sua alma, do seu espírito, da sua mão. Aleluias! Queridos, quantos estão atrofiados espiritualmente dizendo? Não conseguem mover a sua mão, não conseguem mover o seu coração, não consegue ver as coisas acontecer ao seu redor, porque é um atrofiamento. Só que Jesus está falando nessa noite, está falando para você nessa noite, como Ele falou através do louvor, querido: levanta-te e fica de pé. Levanta-te e fica de pé. O homem estava sentado na sinagoga. Jesus olhou para ele, apontou para ele e disse: levanta-te e põe-te de pé. Ou seja, o papel de se levantar é seu, o papel de se levantar e se mover é seu. Você precisa se levantar na sua casa. Quantos estão atrofiados espiritualmente dizendo? Quantos estão com a alma atrofiada e o espírito atrofiado, querido, e não conseguem se mover? Mas nós estamos em uma noite ouvindo a voz de Jesus, que está nos ensinando, dizendo para mim e para você: levanta-te, fica em pé no meio. Levanta-te e fica em pé, porque Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Aleluias! Temos que ter a disposição de levantar. Quanto tempo nós vamos ficar convivendo com atrofiamento, querido? Quanto tempo nós vamos conviver, querido, com a vida atrofiada no espírito? Quanto tempo nós vamos conviver com a vida, sabe, rasa no espírito? Nós ouvimos o ensinamento do Senhor, ouvimos a sua voz falando conosco. Talvez estamos com a vida toda atrofiada, nós não nos levantamos, não nos movemos de onde nós estamos. Jesus enfrentou fariseus, escribas. Jesus enfrentou a elite religiosa por causa daquele homem. Jesus enfrentou a tradição dos homens por causa daquele homem. Sabe, querido, deixa eu falar para você: Jesus enfrentou a cruz por causa de mim e de você.
Jesus enfrentou o sofrimento por causa de mim e de você. Jesus enfrentou toda a dor que havia por causa de mim e de você. Jesus enfrentou o pecado, sentiu na sua carne por causa de mim e de você. Eu não tenho mais motivos para viver uma vida atrofiada no espírito. Eu não tenho mais motivos para viver uma vida atrofiada na carne. Eu não tenho mais motivos para viver uma vida atrofiada na alma. Porque se Jesus está dizendo, levanta-te, estende a tua mão, e ela vai ficar sã como a outra nessa noite. Aleluias. Por que nós cantamos? A minha alma estava longe do Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas um dia eu encontrei com Jesus. Ele estendeu as suas mãos para mim. Ele estendeu as suas mãos para mim. Oh, queridos, o dia que Jesus estendeu as suas mãos para mim, as coisas começaram a mudar de dentro para fora na minha vida. No registro da travessia do mar, quando Pedro começa a caminhar sobre as águas e ele começa a afundar, e Jesus estende as mãos para ele, para segurar em suas mãos. Jesus, ele é o primeiro a estender as suas mãos para mim e para você. Ele é o primeiro a estender as suas mãos sobre a minha vida e a sua vida. Mas nesta noite em especial, Jesus está dizendo para mim e para você, levanta-te, fica de pé, coloca no meio e estenda as tuas mãos, porque algo novo se fará sobre a sua vida. Aleluias. Mas a atitude de se levantar, a atitude de colocar em pé, a atitude de se mover, ela é minha e ela é sua. É a atitude que cabe a mim e a você. Nós não podemos nos acomodar, querido. Sabe, amados, aquele homem estava dentro da sinagoga por vários dias. A Bíblia não fala isso, mas eu creio. Aquele homem ia de sábado a sábado nas sinagogas, ouvindo a palavra, ouvindo a lei, ouvindo os mestres recitando os versículos, os versos, os profetas, a lei. Mas naquele dia, não era um mestre qualquer que tinha entrado na sinagoga. Naquele dia, quem entrou na sinagoga era aquele que foi profetizado pelos profetas. E naquele dia, quem estava pregando a palavra era o próprio Filho de Deus que estava ali. Era a própria palavra, o verbo encarnado que estava na sinagoga pregando a palavra, ensinando. É aquele que disse, estende a sua mão. E a mão que estava doente, a mão que estava com defeito, com um problema, que não podia apalpar, que não podia pegar, que não podia trabalhar, que não podia se mover, se tornou sã como a outra, porque aquele que vive disse, estende a sua mão. Aleluias. Meu irmão, diante da voz de Jesus, não tem como eu e você ficar parado. Diante da voz do Senhor, não tem como nós ficarmos sentados. Se Ele está dizendo, levanta-te e põe-te de pé. Percebe que isso é recorrente na Bíblia. Se você ver Josué, no capítulo 1, Josué está prostrado após a morte de Moisés. E Deus vai a ele e diz, Josué, levanta-te, pois agora. Levanta-te, pois agora. Quantos homens Deus disse, levanta-te, põe-te de pé e falarei contigo. Porque essa, querido, é a nossa atitude, nos levantarmos, nos colocarmos à disposição do Senhor para ouvir a sua voz. Se nós quisermos ver o milagre, se nós quisermos desfrutar de uma novidade, nós precisamos nos colocar de pé. Quantos se assentaram? Quantos desistiram? Quantos desanimaram no meio do caminho? Sabe quantas vezes Deus diz para Josué no capítulo 1? Ele diz por 3 vezes, ele diz, eu sou contigo. Ele diz, eu sou contigo. Ele diz, não te desampararei. Tem de bom ânimo. Ele diz, tem de bom ânimo. Ele diz, tem de bom ânimo. Ele diz 3 vezes para Josué no capítulo 1, tem de bom ânimo, tu farás este povo herdar a terra. Tem de bom ânimo para guardar a minha palavra. Tem de bom ânimo, não pasme, não temas, porque eu sou contigo. Tem de bom ânimo, levanta-te, eu sou contigo. Aleluias. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Será que essa palavra não basta para nós, querido? Porque uma coisa é vencer no mundo, outra coisa é vencer o mundo. Tem muita gente vencendo no mundo, sucesso, vitória, fama, glamour, glórias no mundo, vencendo no mundo.
Mas tem muita gente, querido, que não vence o mundo, e Jesus venceu o mundo. Sabe o que é vencer o mundo? É vencer o pecado, é vencer a derrota, é vencer o diabo, é vencer as mazelas deste mundo, é ser um verdadeiro campeão. Aleluias. E a Bíblia diz através de João: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós tivermos fé nessa noite para nos levantarmos, nos colocarmos no meio e nós não aceitarmos mais o atrofiamento em nossa vida, nós veremos, querido, as partes com defeito em nossa vida serem restauradas por Jesus nessa noite. Aleluias. Se eu perguntar para você, tem defeito aí, querido? Tem problema? Você vai falar: pastor, tem um monte de coisa atrofiada, tem um monte de área com defeito, tem um monte de problema. O mesmo que criou o homem perfeito e viu o homem sendo danificado com o passar dos anos, é o mesmo que pode restaurar o homem, porque quem foi lá no barro e colocou as suas mãos e formou o homem foi Deus. O mesmo Deus pode restaurar o homem ao estado original. O mesmo Deus pode curar, o mesmo Deus pode restaurar. Aquele homem estava com a sua mão atrofiada, se era de nascença ou se foi depois, não interessa. O fato é que ele estava com a mão atrofiada e Jesus a colocou perfeita como a outra, porque Deus o fez perfeito. Aleluias! Agora Jesus, querido, não entrou ali essencialmente para isso. Ele entrou para ensinar. Percebe que todas as vezes que eu estou diante do ensino de Jesus, todas as vezes que eu estou diante do ensino de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos diante da palavra dele, estamos diante do poder dele, e a palavra dele é o poder. E quando nós estamos diante dele, ouvindo aquilo que ele tem para mim e para você, alguma coisa vai acontecer. Agora, se eu ficar sentado, meu irmão, me acomodar, se eu sentar e dizer: Jesus falou isso, mas vou deixar para amanhã, amanhã eu levanto. Jesus falou isso, mas deixa essa semana, mas semana que vem eu me coloco de pé. Eu lembro de Marta e Maria. Marta, Jesus passando por Betânia, casa de Marta, Maria, Lázaro, amigos de Jesus. Jesus entra na casa de Marta e Maria, de Lázaro. Num dos seus itinerários de viagem, ele passa na casa de Marta, de Maria, para repousar com seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus entrando, Lucas capítulo 10, versículo 38, Jesus entrando, ele se assenta com os discípulos e Maria se assenta aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Maria se sentou para ouvir a sua palavra, enquanto Marta ficou desesperada para servir, queria fazer o café para Jesus, arrumar um pão e organizar a comida, aquela coisa doida, os discípulos sentados ouvindo Jesus, Jesus ensinando, e Marta louca, desesperada para servir o Senhor. Maria sentada ouvindo, Marta desesperada. E aí Marta não se contenta, diz: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diga a ela que me ajude. E Jesus disse: Marta, Marta. Todas as vezes que você ouvir, querido, na Bíblia, Marta, Marta, Pedro, Pedro, João, João, todas as vezes que você ouvir Jesus chamar o nome de alguém duas vezes, é igual quando o marido escuta a mulher chamar o marido pelo sobrenome. Ou quando o filho escuta a mãe, ou quando o filho escuta a mãe chamar o filho duas vezes, porque é um alerta, alguma coisa está diferente. E Jesus disse: Marta, Marta, em tom de alerta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu ouvir a palavra. Maria escolheu estar assentada aos pés de Jesus, porque ela sabe que ouvindo Jesus, de lá vai sair milagre, de lá vai sair cura, poder, revelação, salvação, bênção. Quando eu paro para ouvir o Senhor, coisas vão acontecer em minha vida, porque eu dispensei o meu tempo para Ele. Mas meu irmão, nessa noite, ou talvez hoje, tem muita gente afadigado, cansado. Não dá, hoje eu não posso, tem tempo para Deus. Não dá para orar, não dá para ler a Bíblia, não dá para buscar o Senhor, não dá para ir no culto, eu não tenho tempo. Aí nós escutamos a voz de Jesus dizer: Marta, Marta. Ou talvez o nome daqueles que estão ansiosos e afadigados com muitas coisas. Marta, Marta está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não vai ser tirado. Ouvir o Senhor, querido, jamais
será tirado de nós. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Tudo que nós ouvimos é acrescentado em nosso espírito e gera fé em nossa alma, porque nós ouvimos as palavras do Salvador. Agora, irmão, não posso, não dá, eu não tenho tempo. Irmão, estou cansado de convidar pessoas para vir à igreja. De pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, eu não consigo. Falei, meu irmão, mas nem no domingo à noite você não tem tempo para ouvir a palavra? Nem no domingo à noite você não consegue tirar um tempo? Ah, mas às vezes no domingo eu estou de plantão. Ou às vezes no domingo eu tenho que também sair com a família. Falo, meu amigo, você não vai tirar nenhum tempo para Deus. Você não tem um tempo na sua agenda para o Senhor. E pior, querido, que tem muita gente que não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Quem faz o tempo somos nós, queridos. Quem faz o tempo somos nós, eu e você. Aqueles que dizem que não há tempo para Deus, Deus diz também para então, não há tempo para você. Se você não tem tempo para mim, também não tenho tempo para você. Se você não tem compromisso comigo, eu também não tenho compromisso contigo. Se você não tem compromisso com a minha palavra, com a minha casa, eu também não tenho compromisso com você. Se você diz que não tem tempo para mim, então eu não tenho tempo para você também. Mas é muita coisa, muita fadigado e cansado, correndo para lá e correndo para cá. Deus está dizendo para mim e para você, nos colocarmos de pé nessa noite. Nos colocarmos de pé nessa noite, porque tudo aquilo que está atrofiado em nossa vida será restaurado pelas mãos do Senhor. Aleluias! Mas eu e você temos que nos colocar de pé. Jesus entrou para ensinar. Ele olhou para aquele homem e viu o defeito na vida dele, querido. Tinha um problema lá com ele. Você acha que aquele homem estava gostando, irmão, da mão atrofiada, ainda mais a mão direita? Tem algum canhoto aqui? Tem algum canhoto? Levanta a mão, quem é canhoto? Irmão, só eu? O Gabriel também. Irmão, normalmente as pessoas são destras. Normalmente. Alguns falam assim, o canhoto é contra Deus. Está amarrado, no nome de Jesus. Porque eu não sou contra Deus, não, eu sou a favor seu. Você sabia que no livro de Juízes, para quebrar essa palavra que o canhoto é contra Deus, no livro de Juízes, a Bíblia faz menção dos benjamitas, que esses homens, eles com uma pedra, com uma funda, com estilingue, ou com uma flecha, eles atiravam uma pedra num fio de cabelo. Esses homens, todos eles, a Bíblia diz que eles eram canhotos, eles eram ponteiros, certeiros, eram guerreiros. Nunca diga que o canhoto é contra Deus, viu, meu irmão? Senão você vai contra a palavra. Mas o que eu quero me atentar aqui, normalmente as pessoas são destras, normalmente, e aquele homem possivelmente era destro, e a sua destra estava com defeito, e talvez ele tinha dificuldade com a canhota. Esses dias eu peguei a mão direita, peguei uma caneta e falei, vou tentar escrever, né? Quem sabe eu me torno um ambidestro. E comecei a escrever, irmão, depois eu te mostro a letra para você ver. Não vai! Então aquele homem estava com a mão do trabalho, a mão principal com defeito, e ele estava trabalhando com a outra, e a outra mão ele não tinha a mesma agilidade, não tinha o mesmo recurso, não sabia movimentar do mesmo jeito, ele estava com um problema. E Jesus se apresentou naquele lugar para resolver o problema daquele coração. Assim como Jesus está aqui nessa noite para resolver o problema do seu coração. Aleluias! A única coisa, querido, que Jesus pede nessa noite, porque Deus ele faz a obra, mas uma coisa é certa, ele não vai fazer tudo sozinho. Lembra quando Eliseu entra na casa da viúva, e a viúva disse, olha, meu marido, teu servo morreu, e agora só tem os meus filhos, e ficou uma dívida aí, e Elias chega para ela e diz assim, olha, me dá de comer e de beber. Ela disse assim, olha, eu estou juntando aqui, eu só tenho, pegando esses 2 cavacos aqui, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pãozinho, nós vamos comer e nós vamos morrer. 2 cavaquinhos, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, comer, morrer, acabou. Aí o profeta diz assim, faz para mim primeiro. Aquela mulher viúva poderia fazer, esse cara está louco, rapaz. Eu e o meu filho com fome, a terra está desolada, a única comida que eu tenho, fazer para ele, dar comida para ele comer, encher a barriga dele e nós morrer de fome. Mas quem estava lá diante dela era um homem de Deus, querido. Era um homem de fé. A Bíblia diz que a mulher fez, querido, o pãozinho, pegou os cavaquinhos, acendeu o fogo, fez o pãozinho e serviu o profeta.
O profeta disse: olha, o óleo na botija não faltará. A farinha, o azeite não faltará. Por quê? Porque ela agiu a sua fé, ela acreditou na voz do Senhor. Ela agiu a sua fé primeiro, ao invés da sua necessidade. Ela agiu com aquilo que ela tinha. O outro profeta Eliseu diz: o que tens em casa? Ele disse: a tua serva diz: não tem, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ele diz: beleza, já dá para a gente começar, você tem um pouquinho, então vamos começar com aquilo que você tem. Porque Deus sempre vai trabalhar na minha vida e na sua com aquilo que nós temos, querido. Às vezes você diz: pastor, mas é pouco, não dá, não tem, isso aqui não vai dar nada. Vai dar sim, porque quem vai multiplicar é o Senhor. É o Senhor que vai multiplicar. Às vezes você olha e fala: mas é só um pouquinho de azeite, não dá para nada. Deus disse: vai dar sim. É desse pouquinho que você tem que eu vou fazer o milagre. É desse pouquinho que você tem que eu vou fazer a abundância na sua vida. Não retenha, coloque-te de pé, porque eu estou agindo, operando sobre você. Aleluias! Ah não, eu vou guardar esse aqui, porque esse aqui eu só tenho esse. Guarda, retém. Não, querido, todo milagre na Bíblia você vai ver, teve a cooperação do homem. Possivelmente 15 a 20 mil pessoas naquelas relvas com fome. A Bíblia diz 5 mil homens, entre mulher, entre crianças, possivelmente entre 15 a 20 mil pessoas. Jesus alimenta a multidão, a Bíblia diz. Jesus prova os discípulos, diz para ele: olha, os discípulos dizem assim: Jesus, despede a multidão, porque não tem comida para esse povo todo. Jesus vira para ele e diz assim: dá-lhes de comer. Talvez os discípulos dizem assim: mas Jesus está com brincadeira com a gente, como é que a gente vai alimentar esse povo? Nem se surgisse milhares de padarias aqui, não dá para alimentar esse povo todo. Aí o discípulo vai ver um menininho com pãozinhos, peixinho. O menininho pega os pães, os peixes e dá para o discípulo. O discípulo diz: Senhor, olha, tinha um garotinho ali, cedeu o pão e o peixe. Jesus disse: dá para começar. Tem alguma coisa, já dá para a gente começar. A Bíblia diz que Jesus levanta o pão e os peixes, querido, e dá graças a Deus. Jesus não manda multiplicar. Jesus diz: ó Deus, multiplica os pães e os peixes para alimentar o povo. Não, a Bíblia diz: Senhor, graças te dou. Graças te dou. Eu celebro o Senhor. Eu te dou graças. E na mesma hora começou a se multiplicar, querido, pão e peixe para a multidão. As pessoas iam pegar o pão surgia na mão de Jesus, virava 2, 3, na mão dos discípulos. Repartiu com os discípulos, ordenaram o povo, sentaram de 50 em 50, fazia filinha, todo mundo vinha pegar, e pão ia surgindo no cesto, igual pipoca explodindo no cesto, e não acabava mais e o povo ia comendo. Porque Deus sempre faz o milagre com aquilo que nós temos. Ele sempre vai operar o milagre, porque aquilo que nós temos, nós colocamos à disposição. Aleluia. Ah não, esse pãozinho aqui é para mim. Esse pão e esse peixe é para minha família. A multidão que se vire. Sabe, querido, a atitude egoísta não gera milagre. Aquele menino deu o seu pão e o seu peixe. Irmão, tinha um povo sedento e faminto ao redor. Mas ele resolveu dar o pão e o peixe, ele cedeu. Quantos pães e peixes ele não comeu depois e não levou para sua casa? E a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. Jesus disse: olha, junta tudo para que nada se perca, junta tudo. Juntou 12 cestos com pão. Os discípulos comeram daquele pão, vários dias. Porque Deus sempre faz um milagre com aquilo que nós temos. Nunca diga que você não pode. Nunca diga que Deus não pode. Nunca diga que o que você tem é pouco, que não vai dar certo. Porque com Deus o pouco é muito. Com Deus o pouco é tudo. Aleluias. Mas nessa noite, querido, Jesus está dizendo para mim e para você nos levantarmos, nos colocarmos de pé. Porque chega de mão mirrada, chega de vida mirrada, chega de vida atrofiada. Porque a mão mirrada significa atrofiada, ressequida, problemática. E se você verdadeiramente tem um desejo, querido, que esse atrofiamento saia da sua vida, você precisa se colocar de pé. Hoje à noite que Deus está falando para você se colocar de pé. Amém?
Porque às vezes nós vamos empurrando, viu aquele ditado assim? Vamos empurrando com a barriga. Sabe, querido, a gente tem esse hábito de dizer assim, segunda-feira eu começo. E aí, nós nunca nos levantamos. Nós nunca nos colocamos de pé. Nós nunca nos dispomos. Aí nós não vemos nada acontecer. Dizemos, Deus não é comigo. Por que as coisas não acontecem? Porque nós não nos colocamos na posição. Jesus disse, meu filho, você aí, ó. Você aí. É você mesmo, você aí. Te levanta. Coloca de pé, vem aqui para o meio. Vem aqui, vai ser notório o que eu vou fazer na sua vida. Todo mundo vai ver. É aqui no meio, ó, é no centro, ó, aqui, ó, eu vou fazer aqui. Todo mundo vai presenciar que eu estou tocando na sua vida. Eu estou mudando as coisas em você. Aleluias. Mas eu tenho que me levantar. Você tem que se levantar e se colocar no meio, querido. Porque é Jesus que está mandando. É Jesus que está chamando. Quando Jesus nos chama, quando Ele manda eu e você nos levantarmos e nos colocarmos de pé no meio, é porque Ele quer fazer algo diferente daquilo que nós estamos vivendo. Amém? E nós temos essa limitação. Nós só cremos naquilo que os nossos olhos veem. Ao passo que a Bíblia diz que nós precisamos crer para ver. Nós sempre temos a inversão. Nós queremos ver para crer. E a Bíblia diz que eu preciso crer para ver. Tudo é possível ao que crer. Então, se eu creio, eu vejo. E se eu quero ver, é porque eu não creio. Não, se eu não ver o sinal, eu não creio. Não aconteceu isso com Tomé? Jesus entrou no cenáculo, estava todo mundo, menos Tomé. Jesus apareceu no meio deles, porta fechada. Pum! Paz seja convosco. Aí todo mundo ficou atemorizado, era Jesus. Viram o sinal dos cravos na mão. Viram que era Jesus, Jesus foi embora. Aí durante a semana disseram, Tomé, você perdeu, Jesus apareceu no nosso meio. A gente estava reunindo, comendo pão, Jesus apareceu. Que Jesus, rapaz, vocês estão sonhando de barriga cheia. Se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não ver se é Ele mesmo, eu não creio. Ó, se eu não ver. Passou uma semana, está todo mundo no mesmo lugar. E aqui naquele dia estava Tomé. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus chegou de novo, pá, no mesmo jeito, estava tudo fechado, Ele apareceu no meio deles. E quando Jesus aparece no meio deles, sabe o que Jesus faz? Paz seja convosco. Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé, vem cá. Espera aí, gente, só um pouquinho, deixa eu resolver o problema do atrofiamento. Está atrofiado. Pega aqui, ó, vê se não sou eu mesmo. Olha aqui, olha, vê aqui se não sou eu. Vê se não sou eu. Vê o sinal dos cravos, vê se não sou eu. A Bíblia diz que Tomé cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse, Tomé, você precisou ver para crer, mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Aleluias. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor está falando conosco, porque a palavra de Deus, querido, não vai voltar vazia nessa noite. Ela vai produzir o fruto para aquilo que ela foi enviada. Aleluias. Ela vai produzir o fruto para qual ela foi mandada nessa noite. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é como uma voz, uma grande cachoeira de muitas águas. Ela é como uma espada de 2 fios que vai entre juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, para discernir as intenções do coração. Aleluias. É a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Permita que o Espírito de Deus encha a sua vida, querido. E se você está com algum atrofiamento na sua vida, eu quero que você apresente para Jesus hoje. Porque Jesus disse assim, põe-te de pé, estende a tua mão, Ele disse. Ele disse, estende a tua mão. Jesus estava dizendo assim, coloca em evidência o seu problema. Pastor, eu tenho vergonha de confessar. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de expor a enfermidade, eu tenho vergonha de mostrar. Jesus disse, coloca-te de pé, levanta-te, coloca-te de pé, estende a sua mão. Jesus está dizendo para você nessa noite, estende o teu coração, estende a tua alma, estende, lança-te diante dEle, coloca diante dEle o teu problema, querido. Deixe o Senhor operar o seu coração, amém? Que nesse momento, você ore e coloque diante do Senhor. Ore e coloque diante do Senhor o seu problema, o seu defeito, a sua mão ressequida nessa noite, que pode ser o seu coração enfermo, pode ser uma enfermidade que você tenha,
Pode ser uma limitação que você tenha. Pode ser uma tristeza que você tenha, uma mágoa, uma dor, uma frustração, uma angústia na sua alma. Coloque diante do Senhor o seu problema, a sua mão ressequida nessa noite. Estenda diante dele nessa noite.